Vamos iniciar então a segunda parte da aula de apendicite aguda e a gente vai conversar nesta parte um pouquinho sobre diagnósticos diferenciais. Neste slide, então, a gente vê alguns exemplos de exames de imagem, né? Então, ressaltando mais uma vez que os exames de imagem, eles são fundamentais para o diagnóstico. No mundo que a gente vive, onde há uma facilidade para se conseguir esses exames, não há nenhuma justificativa para o médico não solicitar um exame de imagem para confirmar o diagnóstico de apendicite, certo? Então, realmente não, o pessoal antigo gostaria de fazer diagnóstico clínico, diagnóstico propedêutico, bonito, tal, mas hoje está muito difícil, né? As famílias estão muito atentas. Caso você esteja equivocado, você indica sem solicitar nenhum exame de imagem, no final das contas você está errado, certo? Você acaba sendo cobrado pelas famílias depois, tá? Então, realmente, nós que trabalhamos por aí nesse mundo, vemos um paciente com apendicite todo dia, tem que ter exame de imagem dizendo apendicite aguda, daí a gente opera, tá? Fica muito mais fácil e legalmente muito melhor. No caso dos exames serem todos negativos, se a suspeita clínica for muito forte, você conversa com a família, explica que pode não estar aparecendo ainda, mas com certeza etc e tal, e a família aceita que você pode acertar o tal diagnóstico ou não acertar, certo? Mas ao menos os exames foram solicitados, você fez o que você pôde, usou os melhores recursos que você tinha para se chegar no diagnóstico. Então, nesse diapositivo aqui do lado esquerdo, de cima, uma tomografia computadorizada, certo? Você vê aqui o apêndice na fossa ilíaca direita, onde tem a flechinha apontando ali para ele, tanto num corte axial como num corte coronal. Você vê facilmente isso aí, não precisa ser o gênio da radiologia para ver. Então, isso aí facilita bastante, dá bastante segurança para a gente indicar cirurgia. Aqui do lado direito a gente vê uma ultrassonografia com o apêndice normal. O apêndice normal ele é fininho, ele é compressível, né? Tem alguns radiologistas que dizem que em geral a gente não consegue achar apêndice normal. Se você vê o apêndice numa ecografia, você já pode até desconfiar dele, certo? Embora que há uma certa controvérsia em relação a isso, né? Mas os achados de apendicite no ultrassom também são bem chamativos. Nesse exemplo aqui você vê um edema importante da parede do apêndice, um sinal que a parede esteja fazendo quase que um alvo, certo? Sinal de alvo ali. O apêndice é não compressível. E se você ligar o Doppler, você vê um aumento do fluxo, aquela hiperemia. Só que se o apêndice está gangrenado, aí não vai ter aumento do fluxo, né? Se gangrenou, não tem fluxo sanguíneo nenhum. Nesse aqui inferior esquerdo, você observa agora uma ressonância magnética. Nesse caso, é uma paciente gestante no qual a gente fez uma ressonância magnética e concluiu o diagnóstico de apendicite aguda. Muito bem, então entrando na parte de diagnósticos diferenciais de apendicite aguda, o mais importante, o mais frequente, com certeza, é uma GECA. Para quem ainda não está familiarizado, essa sigla ela vai aparecer durante a vida toda de todos nós. Gastroenterocolite aguda, né? Nesse caso, geralmente o vômito vai anteceder a dor abdominal, o paciente vai ter mesmo diarreia, uma dor difusa, tipo cólica e assim por diante. Mas os quadros iniciais de gastroenterite e de apendicite são realmente difíceis de serem bem separados. Então, o clínico, quando atende uma gastroenterite, ele sempre tem que ter na cabeça dele que ele tem que diferenciar aquilo de uma apendicite, certo? Quando o paciente está tendo realmente diarreia, vômito, uma dor assim difusa no abdômen, certo? Fica mais para gastroenterite, né? Quando a dor é mais localizada, geralmente tem a dor e depois vem o vômito, certo? Aí a gente começa a pensar mesmo que pode se tratar de uma apendicite. Essa questão da adenite mesentérica é um diagnóstico frequente que nós recebemos nos exames de imagem. Então a gente solicita uma tomografia, uma ecografia para confirmar o diagnóstico da apendicite e vem lá no laudo. Adenite mesentérica. Ela pode ser primária em consequência de uma virose ou de uma infecção respiratória ou uma causa que a gente não consegue definir,
certo? Que é um aumento dos linfonodos, então, maior do que 8 milímetros, em grupos de 3 linfonodos ou mais, certo? Essa seria a definição. Esses casos de adenite mesentérica podem ter uma dor significativa na fossa ilíaca direita, mas a irritação peritoneal ela vai estar ausente quase que uniformemente, né? E a adenite mesentérica pode ser também secundária a um enorme número de doenças. Eu destaquei algumas aqui, como tuberculose, sarcoidose, lúpus, salmonelose, mononucleose, tumores e assim por diante. Bem, a diverticulite do seco, tá? Aqui nas descrições de literatura é dita como uma situação rara, etc. e tal, e que a tomografia pode fazer o diagnóstico diferencial. Na verdade, a diverticulite do seco ou do cólon direito, ela não é infrequente. São muitas vezes que a gente vê esse diagnóstico. E o tratamento é similar a uma diverticulite do cólon sigmoide. Tratamento clínico de início, com a cirurgia sendo reservada para as complicações. Essa é uma das enormes vantagens da tomografia computadorizada nos casos de dor na fossa ilíaca direita. Ela realmente consegue fazer esse diagnóstico diferencial. O divertículo de Meckel também sempre é citado como diagnóstico diferencial da apendicite. Esse sim eu acho raro, muito pouco frequente a gente achar na população adulta uma diverticulite de Meckel, certo? Ela pode ocorrer sim, né? O divertículo de Meckel geralmente a manifestação clínica dele, como vocês sabem muito bem, é um sangramento indolor que ocorre na população pediátrica, então são pacientes que começam a passar ter uma diarreia com uma cor assim de cor vermelha ou cor de tijolo, etc., como se fosse quase que uma geleia, e eles fazem uma medicina nuclear, né, marcada com tecnésio, e conseguem identificar esse divertículo de Meckel, que é uma má formação do aparelho digestivo. Na população adulta é raro realmente a diverticulite de Meckel. Ela se situa nos 60 centímetros distais do ilho. Então, quando você entra num paciente que tem uma suspeita de apendicite, o apêndice é totalmente normal da cirurgia, o que a gente faz? Uma das coisas é inspecionar cuidadosamente os 60 centímetros distais do ilho para procurar duas doenças principalmente. A doença de Crohn, que eu mostro essa figura aqui para vocês, onde a gordura do mesentérico começa a crescer em direção às alças e formar esse aspecto de chama de vela que vocês veem nessa foto, certo? Então essa foto se refere a uma doença de Crohn, ou achar um divertículo de Meckel, que na verdade é um divertículo verdadeiro do intestino. Outras causas de leite aguda também podem ser vistas, e essa apendagite. A apendagite é nada mais do que uma inflamação por uma torção de um apêndice epiplóico. Os apêndices epiplóicos, eles são mais ou menos 100 dispostos no cólon, né? Eles têm maior número no sigmoide, tem também no cólon direito, e por isso mesmo esse achado é mais frequente no cólon esquerdo. Então, às vezes a gente tem um paciente com suspeita de uma diverticulite aguda, uma dor aguda na fossa ilíaca esquerda, e na tomografia vem lá, apendagite. Né? A gente vê que realmente os radiologistas estão gostando muito de dar esse laudo tem se tornado bastante frequente e até curioso para a gente que antes não tinha nenhum caso dessa apendagite e recentemente agora está tendo um grande número. A gente já viu vários pacientes com essa afecção. Obviamente, simplesmente uma torção do apêndice epiplóico não precisa operar esse paciente com tratamento médico, com anti-inflamatório e tudo mais, o paciente melhora sem maiores problemas. Bom, das pacientes do sexo feminino, paciente ginecológica, todas as causas ginecológicas entram num diagnóstico diferencial da apendicite, o que dificulta muito a diferenciação, né? Então isso também é uma enorme vantagem dos exames de imagem que se tem atualmente. Quando eu era aluno ou quando eu trabalhava em hospitais menores, bem no começo, não tinha nada disponível na urgência, a gente tinha que fazer o diagnóstico puramente clínico. Quando era mulher, era muito mais difícil. Então, o cisto ovariano roto, uma situação comum. Esse cisto, essa dor do meio, que é a ruptura do folículo ovariano, né, libera um pouquinho de líquido, irrita um pouquinho o peritônio,
dor na face ilíaca direita, mas claro que nunca vai ter os sinais sistêmicos de uma apendicite aguda mais avançada. A gravidez ectópica, né, que causa, na verdade, uma dor abdominal acompanhada de choque hipovolêmico, né, então abdômen agudo hemorrágico, uma urgência cirúrgica, e nós, os cirurgiões gerais, em algumas ocasiões, somos obrigados, sim, a operar esses pacientes. Em alguns hospitais não tem equipe de ginecologia disponível para cirurgia de emergência, a gente tem que fazer esses casos, não tem nenhum problema, nós cuidamos deles ali. É claro que se você tem um ginecologista que possa ver esse paciente, é muito melhor, inclusive pela conduta. Doença inflamatória pélvica, então, principalmente gonorreia, clamídia e tudo mais, que faz aqueles abscessos tubovariano, é um diagnóstico diferencial importante também com apendicite, que cursa com inflamação, cursa com leucocitose, dor importante e tudo mais. Né? Consegue-se fazer a diferenciação com o exame ginecológico, dor na mobilização dos anexos, exames de imagem, própria ecografia transvaginal consegue ver esses abscessos de uma maneira bem mais acurada. Então, é um exame que pode ser solicitado, né? Além da tomografia, a tomografia é pobre para os órgãos pélvicos, ela vê eles muito mal. Então, na dúvida, o que pode fazer a diferenciação realmente vem a ser a eco transvaginal. A torção de ovário é uma entidade clínica rara também. A gente vê isso ocasionalmente, em alguns casos não precisa fazer ovarectomia, simplesmente uma pexia do ovário, torcer o ovário, né, para ele voltar a ter suprimento sanguíneo. É curiosa essa entidade, eu vi elas algumas vezes. Realmente, quando tem uma torção de mais de 6 horas, principalmente, tanto de testículo como de ovário, que ocorre um edema muito grande do ovário, do testículo, né? Ele fica muito crescido, extremamente grande mesmo, e uma consistência meio amolecida, assim, no começo. Enfim, eu não sei exatamente por que ocorre um edema tão pronunciado, mas realmente ele ocorre. Então, quando o órgão, geralmente, se for mais avançado do que 6 horas, você perde o ovário e perde o testículo, né? Ele perde a função. Muito bem, então vamos discutindo um pouco aqui da questão do tratamento da apendicite, né? Então, a apendicite aguda ela pode ser complicada ou não perfurada, ou complicada ou quer dizer perfurada, né? Apendicite perfurada quer dizer apendicite complicada. Apendicite não complicada quer dizer apendicite não perfurada. O tratamento da apendicite, então, inicial, o que é? Quando o paciente chega ao pronto-socorro, você tem que lembrar que esse paciente pode ter vomitado, esse paciente não está conseguindo se alimentar, esse paciente está com dor, certo? E esse paciente está com uma infecção intraabdominal. Então, o tratamento dele vai começar com hidratação, analgesia, os antibióticos direcionados a gram-negativos e anaeróbios, no mínimo por 24 horas, né? Geralmente esse é o tempo que a gente usa na apendicite não complicada, e o tratamento principal é realmente a remoção do apêndice, a famosa apendicectomia. Bem, a apendicectomia, então, é uma das cirurgias mais realizadas pelos cirurgiões gerais, e nós podemos fazer ela da maneira convencional ou videolaparoscópica. As duas cirurgias têm resultados parecidos, certo? A cirurgia convencional também, ao longo do tempo, foi evoluindo, né? A gente aprendeu a fazer incisões menores, a gente aprendeu a fazer uma incisão com resultado cosmético melhor. Eu, por exemplo, já evitava essa incisão oblíqua na fossa ilíaca direita, vou fazer uma incisão transversa, que tem um resultado cosmético muito menor, uma incisão pequena, cicatriza geralmente muito bem. Então, o que se faz? Tanto na laparoscópica quanto na convencional, faz a abordagem dos vasos do apêndice, ligadura simples dos vasos ali, liga o apêndice, e na aberta, muitos cirurgiões faziam uma ponta, como você pode ver ali, para sepultar o coto do apêndice. Essa manobra na vídeo quase não se faz. A apendicectomia videolaparoscópica realmente é um método de escolha, uma cirurgia que os cirurgiões passaram já pela curva de aprendizado, uma cirurgia que já está bastante, vamos dizer assim, já faz parte do armamentário dos cirurgiões, uma cirurgia já que se consolidou na vida cirúrgica da gente, é uma cirurgia excelente, além de você conseguir ver muito bem o apêndice, você não ter dificuldade com o paciente obeso, não ter dificuldade com apendicite retrocecal, você consegue explorar todo o abdômen, consegue lavar todo o abdômen,
Então a gente utiliza 3 portais basicamente, né? Então geralmente no umbigo onde fica a ótica, a gente coloca bem baixo na fossa ilíaca esquerda, próxima à espinha ilíaca anterior superior esquerda, para ficar um resultado cosmético bem interessante, e a outra na pub. Então a cirurgia quase que não fica muito pouca cicatriz, né? Um resultado estético excelente, uma recuperação do paciente excelente, e o melhor, a gente consegue operar também os casos avançados. Apendicite perfurada, consegue drenar abscesso periapendicular de uma maneira extremamente eficaz por via laparoscópica. Daí, nesses casos, a gente eventualmente coloca um dreno saindo pela fossa ilíaca direita, a gente faz mais uma incisão ali, coloca um dreno ali sem nenhum problema. Então, realmente é uma cirurgia muito boa e é um método de escolha para quase todos os cirurgiões que trabalham com esse assunto. Bom, a gente conversa então agora um pouco sobre a apendicite perfurada, né? Apendicite perfurada quer dizer apendicite complicado. O apêndice perfurou, ele sofreu gangrena e começa a formar um abscesso periapendicular. E se for uma perfuração paraperitônio livre, uma perfuração que não seja bloqueada pelo corpo, pelo grande epíplon e pelas alças adjacentes ao apêndice, ela gera uma peritonite difusa. Então é uma doença mais grave já, muito mais grave. Mas a abordagem cirúrgica é a mesma. Você faz a apendicectomia laparoscópica mesmo, né? Nós, os cirurgiões, já estamos muito acostumados com isso, né? A dificuldade técnica é muito maior, é uma cirurgia que exige muito mais, enquanto que uma apendicite, por um apêndice inicial, catarral, etc., um R1 de cirurgia consegue dar conta tranquilo. Uma apendicite perfurada é uma cirurgia que demora às vezes algumas horas, 1, 2 ou até 3 horas. Tem que dissecar o apêndice, separar todas as estruturas, drenar o abscesso, lavar, tudo mais. Então é uma cirurgia de bem maior complexidade. Porém, o seu resultado também é excelente. Em relação ao uso de drenos no pós-operatório, ele é seletivo. Na grande maioria dos casos a gente não usa, salvo quando tem realmente um abscesso localizado. Aí a gente coloca um dreno, geralmente de Penrose, na fossa ilíaca direita, saindo por uma incisão que a gente faz na pele ali na fossa ilíaca direita mesmo. E o uso de antibiótico a gente usa de 4 a 7 dias. Então, na maior parte desses pacientes, ele faz a cirurgia, apendicite complicada, fica 1, 2 ou 3 dias no hospital, pode receber alta e continuar o tratamento com antibiótico via oral domiciliar, sem nenhum problema, diminuindo então o tempo de permanência desses pacientes no hospital. O que ocorre se a gente achar um apêndice normal numa indicação de apendicectomia? Esses casos, graças a Deus, são menos frequentes agora, com o uso de exames de imagem. A gente deixou de operar alguns pacientes que a gente operava antes pela dúvida de ter ou não que operar, certo? A gente vai buscar outras causas para dor, então a gente vai inspecionar a pelve desse paciente, principalmente se for um paciente de sexo feminino, né? E correr os 60 centímetros distais do ilho, como eu já descrevi nessa aula, para procurar um divertículo de Meckel ou sinais de doença de Crohn. Essa é uma das grandes vantagens da laparoscopia, que você consegue ver bem todo o abdômen e identificar outras causas possíveis de dor. E, então, salientando mais uma vez, mesmo que o apêndice seja normal, a gente retira sim o apêndice, em todos os casos, ou quase todos. Alguns anos atrás, os médicos então começaram a desafiar esse dogma que existe que apendicite é obrigado a operar. Então, começaram a fazer trials muito bem desenhados, etc. e tal, para tentar provar que um tratamento simplesmente com antibiótico poderia ser tão eficiente quanto a cirurgia para tratar apendicite. Então, realmente, eles fizeram uma coisa que para nós cirurgiões é quase que impensável, né? Então, chegava um paciente com dor na fossa ilíaca direita, irritação peritoneal, tomografia comprovando apendicite, eles iam lá, prescreviam antibiótico, 3 dias de antibiótico endovenoso hospitalar, depois mais uma semana de antibiótico domiciliar. E fizeram uma comparação com o tratamento operatório. Há uns 10 anos atrás, como falei, realmente esse negócio estava ganhando um pouco de corpo na literatura médica, né? Mas ao longo do tempo realmente se comprovou que a falha é
muito frequente. Então, 40% desses pacientes acabam tendo que ser operados de emergência em condições ruins e você arrisca que um paciente realmente tenha peritonite difusa. Então, um paciente que você faria uma apendicectomia simples, depois você tem que fazer uma laparotomia exploradora e tratar uma infecção intraabdominal extremamente grave. Então, até na verdade, foi bom para nós cirurgiões esses trials, porque eles consolidaram que no mundo atual, realmente o tratamento melhor que tem para apendicite, tanto complicada quanto não complicada, é a cirurgia e de preferência laparoscópica. Bom, tem muitos pacientes que têm uma apresentação com sintomas que não são tão importantes, ou o paciente tem medo de ir no médico, ou o paciente não está na cidade dele, ou o paciente não tem acesso à saúde, ou por vários motivos, ele acaba retardando a ida no médico e começa a ter sintoma, aquilo fica, ele vai levando e tal, e pode procurar o médico semanas ou meses após o início dos sintomas da apendicite. A maioria dos pacientes vai ter um abscesso localizado, né? Alguns pacientes podem ter até um quadro de dor abdominal crônica e raramente ele pode ter uma peritonite difusa. Então, o paciente que tinha um abscesso localizado, às vezes ele bate a barriga dele, um pequeno trauma, um trauma de pequena quantidade de energia já é o suficiente para fazer romper aquele abscesso, ou o paciente tosse por algum outro motivo, aquilo rompe dentro do abdômen dele, ele faz uma peritonite difusa. Aí é obrigado a ir no hospital mesmo, né? Então, nesses casos, a conduta é individualizada. A gente tem um caso também que ocorre, a gente vê isso com alguma frequência, não é tão incomum, do chamado plastrão apendicular. O que é isso? Na verdade, é um caso onde você vê uma massa na face ilíaca direita. Então, uma apendicite antiga de semanas ou meses, que aquilo já está totalmente bloqueado, fibrosado, e você palpa aquilo no abdômen do paciente, que parece um tumor, na verdade. Mas a gente faz o exame de imagem e acaba se chegando ao diagnóstico presuntivo de um plastrão apendicular. Nesses pacientes, o tratamento inicial realmente vem a ser com antibiótico, né, sem cirurgia. Muitos pacientes com antibiótico aquilo desinflama e a gente faz a apendicectomia chamada apendicectomia letiva, ou do termo de inglês que é consagrado interval appendectomy, 8 semanas depois do tão internamento, né? Então você interna o paciente, dá antibiótico para ele, depois se ele melhorar, vai para casa, 8 semanas depois tenta operar o apêndice, né? Eles têm questionado essa conduta, às vezes tem grupo que acha que não vale a pena operar esse paciente seletivo, tem que deixar o apêndice lá. O risco de um paciente ter um novo surto de apendicite é de 20%. Eu já fiz isso em alguns pacientes. Tenho uma experiência pessoal com isso que não é tão pequena e é impressionante como você, com tratamento de antibiótico, aquele plastrão regride, e se você fizer uma apendicectomia algumas semanas depois, você consegue achar o apêndice e retirá-lo sem muitos problemas. Realmente é impressionante o que ocorre nesses pacientes, eu já vi vários casos. Bom, a gente vai descrever agora umas situações peculiares, né, de apendicite. Então, apendicite crônica é um quadro também que eu tive até familiar meu, até que foi operado, né? Um caso crônico, quer dizer, um apêndice com espessamento, mas sem sinais difusos, e uma história de dor que remota de muitos anos. Você faz um exame de imagem, você pode ver um fecalito na luz do apêndice, e realmente você pode fazer uma apendicectomia eletiva ou semi-eletiva nesses pacientes. Então, a apendicite crônica, ela existe? Sim, existe. São todos os casos de apendicite que evoluem para gangrena e perfuração? Não, não são. Muitos casos, um grande número de casos, aquele processo acaba compensando, acaba contemporizando aquilo, fica um fecalito ali na ponta do apêndice e aquilo vai por meses ou anos, sem nenhum problema, né? Mas pode causar também uma dor crônica ou recorrente, e esses pacientes procuram a gente, faz tomografia e tudo mais. Se identificar uma anormalidade como espessamento da parede do apêndice,
aumento do diâmetro do apêndice ou fecalito, a gente está bem confortável para indicar a apendicectomia eletiva nesses casos. Uma outra situação que se fazia muito há alguns anos também, se deixou de fazer, é a chamada apendicectomia incidental. Então, o paciente vai operar uma colecistectomia laparoscópica, por exemplo, aproveita e já tira o apêndice. Ou o paciente vai fazer uma sigmoidectomia por qualquer causa, aproveita e retira o apêndice. Vai fazer esterectomia, aproveita e retira o apêndice. O pessoal acha que isso aí foi analisado assim por vários autores, né? E eles chegaram à conclusão que realmente não é um tratamento assim que seja custo efetivo, né? Então o pessoal está deixando isso aí de lado cada vez mais, né? Ainda mais com esses novos trabalhos que têm mostrado que o apêndice pode ser um reservatório da flora intestinal. Então, quando há perturbações da flora intestinal, a flora que se preserva ali no apêndice pode ajudar a repovoar o resto do intestino. Esse achado, como a gente já comentou, não foi bem comprovado. Em relação à gravidez, né, a apendicite aguda realmente ela é a situação onde pode ser necessária cirurgia de emergência na gravidez. É comum. Eu tenho vários casos também, tenho na família também. Confunde muito, né, porque os sintomas são próprios da gravidez, são os mesmos da apendicite inicial. Então a gente tem que ter muita atenção, né? Ocorre também o fato do útero gravídico deslocar o seco e o apêndice, então o apêndice vai lá para o hipocôndrio direito, então o paciente tem que ser examinado com toda atenção para não deixar aquilo passar e se agravar. O risco de perda fetal é significante, é ao redor de 6 a 10%, né? Os exames de imagem preferenciais são ou o ultrassom ou a própria ressonância magnética. A gente evita muito a tomografia em paciente gestante. Ela pode ser feita em situações especiais, mas a gente evita ao máximo, né? E também há uma discussão muito grande na literatura, significativa, entre as vias convencional e laparoscópica, tendo trabalho que defende que o resultado da convencional é melhor e tem trabalho que defende que o resultado da laparoscópica é melhor. Uma das vantagens da convencional para paciente gestante, você consegue fazer com anestesia RAC, né? E no final das contas é menos droga circulando pro nenê, né? Em todo caso, a videolaparoscópica também a gente já fez em vários pacientes, nunca tivemos nenhum problema. É uma coisa assim bastante controversa na literatura. No idoso, né? Você imaginar um paciente que já tem 80, 85 anos, um paciente demenciado, um paciente de DPOC grave, um paciente com cardiopatia grave, realmente a gravidade é enorme da apendicite. Mortalidade elevada, apendicite perfurado chega a 70% nesses pacientes, porque o diagnóstico é extremamente tardio. Muitas vezes o diagnóstico é só da peritonite difusa ou de um abscesso periapendicular ou de sepse de foco não conhecido. Realmente tem que ter muito cuidado com o idoso, porque a pessoa pode ter apendicite em qualquer idade. Paciente que tem DPOC grave ou cardiopatia grave, a via convencional pode ser a preferida. Então se faz uma excisão generosa, né? Retira o apêndice sem perder muito tempo e fecha, e infelizmente o paciente acaba tendo um pouco mais de dor no pós-operatório e tudo mais, porém ele não iria tolerar sequer o pneu peritônio, certo? Pelas repercussões do pneu peritônio em paciente DPOC ou com uma cardiopatia, principalmente cardiopatia congestiva grave, não tem como fazer pneu peritônio. Então faz com a via aberta mesmo e tenta salvar aquele paciente. No idoso, é claro que o diagnóstico diferencial com neoplasias é ainda mais importante. Claro que em qualquer faixa etária também pode haver neoplasia, né? Mas, enfim, quanto mais idoso, maior a chance de neoplasia. Imunocomprometido não muda nada a nossa conduta. Nós fazemos também a apendicectomia normal, sem nenhum problema, né? Tem algumas doenças que são peculiares dos imunocomprometidos que podem confundir um pouco com a apendicite. Então, a tomografia é que vai ajudar a gente a fazer o diagnóstico diferencial. Enfim, então, para a gente concluir agora, a gente vai discutir um pouco os tumores do apêndice, né? Tumores do apêndice são raros, a gente faz um número grande de apendicectomias. Não é comum a gente achar
alguma forma de lesão neoplásica do apêndice. O mais comum é o tumor carcinoide, né? Então, são tumores das células neuroendócrinas, né? Um tumor menor que 1 centímetro, a apendicectomia é o suficiente. Entre 1 e 2 centímetros, há alguma controvérsia. E se o tumor for maior que 2 centímetros ou que tiver alguma invasão da base do apêndice, aí a gente faz mesmo uma hemicolectomia direita. O tumor carcinoide tem a peculiaridade de você não saber o comportamento dele. Pela anatomia patológica, você não consegue distinguir um tumor benigno e maligno. Você só consegue saber se o tumor é maligno mesmo se ele tem metástase. Se ele tem metástase, aí é comprovado que era maligno. Só pela histologia não se consegue fazer essa distinção. O adenocarcinoma do apêndice é raro. Lembre-se que o apêndice tem uma mucosa igual à do cólon. Então, a superfície, ele pode ter também um carcinoma igual a um câncer do cólon direito, esquerdo, esquimoide, transverso e tudo mais. Só que como a superfície mucosa é muito menor, a chance também é muito menor. O tratamento do adenocarcinoma, claro que é igual ao tratamento de qualquer tumor do cólon, cirurgia radical, linfadenectomia, quimioterapia, assim por diante. Os tumores mucinosos do apêndice também é um tumor que se fala muito, né? A famosa mucocélia do apêndice, né? Que tem no ovário também. Então são tumores que não são francamente malignos, mas se eles romperem durante a cirurgia e houver derrame de células que podem produzir mucina, o paciente gera uma condição chamada pseudomixoma peritoneal, que é um tipo de uma ascite gelatinosa que é de difícil tratamento. Aí tem que fazer cirurgia citoredutora, quimioterapia intraperitoneal e assim por diante. Esse é o último, então eu vou encerrar agora. É só para a gente ter uma ideia do que se trata, então a gente não vai conseguir esgotar esse assunto. Espero que a gente tenha a oportunidade de discutir com vocês aí. Muito obrigado pela atenção.